Oi, turma, boa tarde, bom dia. Turma da Técnica em Agropecuária, Tecnologia de Alimentos, APA, APB e APC3. Hoje, dia 18/8, nossa segunda aula de Tecnologia de Alimentos nessa forma não presencial, né, nessa forma virtual. E hoje eu postei uma mensagem para vocês, gente, no sentido de que, assim, essa nova tecnologia vai fazer parte da nossa vida. A gente pode entender isso como uma oportunidade para nós tornarmos profissionais mais capacitados, mais habilitados e renovar, assim, nosso espírito, nosso entendimento, nosso conhecimento, usando essa nova tecnologia, tá? É um prazer estar aqui com vocês e vou estar compartilhando aqui agora, porque hoje a gente entra para a nossa primeira atividade prática, proposta de atividade prática de forma não presencial, tá? O nosso desafio aqui é motivar vocês a estar fazendo essa nossa atividade prática, tá? Que vai ser, acredito muito, nessa proposta na qual o conhecimento teórico ele vem aliado à parte prática, tá? Só vou antes tirar algumas dúvidas aqui com relação às nossas avaliações, tá, gente? Porque durante a semana a gente teve muitas perguntas, muita dificuldade, então vamos só rever aqui. Nossa primeira avaliação vai consistir de um vídeo, uma atividade prática para você desenvolver. Hoje, a gente começa a primeira proposta de atividade prática. Então, vocês vão poder, aprendendo as propostas de prática que a gente tem, escolher uma e executar ela como você quiser, né? Pensando no que você quiser, tá? A nossa outra atividade é a atividade de podcast. Gente, ela vai ser dividida em várias etapas. A primeira etapa dela é só você escolher um tema, alguma coisa. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Calma, essa é a segunda etapa. Primeira etapa é escolher o tema, tá? Eu vou ter que fazer alguma coisa na parte prática? Não, gente. A parte prática disso daí é a nossa pesquisa que a gente vai fazer, a montagem do texto que a gente vai gravar e gravar o texto. Então, essa é a parte prática do podcast, tá? Porque a gente vai nos forçar a organizar uma metodologia, planejar uma metodologia que hoje é uma realidade, que é os podcasts. Então, a gente vai escolher um tema, a partir do tema a gente vai pesquisar os trabalhos na qual a gente vai agregar valor, aí depois a gente vai montar o nosso texto. Aí, depois de montar o nosso texto, nós vamos gravar, tá? Então, isso tudo não é para hoje. Hoje é só, essa semana, né? É só me dizer qual que é o tema, tá, gente? A gente vai organizar isso. E a entrega desses textos, dessas análises, elas vão valer os 2 pontos lá, conforme a nossa proposta, tá? Então, lembrando, gente, que a primeira avaliação que eu já vou preencher no final dessa semana, no SGA As Presenças, é você ler a reportagem sobre coronavírus e o agronegócio e fazer um resumo crítico. Você pode me encaminhar lá pelo Google Classroom, você pode me enviar pelo e-mail, você pode me enviar pelo WhatsApp, a forma como você encontrar mais fácil de me entregar, tá, gente? Essa é a presença da semana passada, tá? A presença dessa semana é me entregar o tema do podcast. Já tem um resuminho, modelo, no grupo de WhatsApp de vocês, que vocês podem responder lá, porque vocês estão achando mais fácil responder lá do que pelo Google Forms, lá da sala do Google Class. Então, pode me responder lá pelo WhatsApp também, tá, gente? O que for mais fácil, o que eu quero é todo mundo com o tema já pronto para eu colocar na presença dessa semana. E nessa semana,
que a gente tem as turmas de terça-feira, as turmas de quinta e as turmas de sexta-feira, que a gente vai fazer o nosso primeiro estudo prático A. A gente está abordando aí a tecnologia de processamento de frutas e hortaliças dentro de processamento de produtos de origem vegetal. E a nossa primeira proposta é vocês praticarem geleias, geleiadas e extrair a pectina do albedo do maracujá ou da maçã. Tá, gente? Então, essa aí é a nossa proposta aqui para a disciplina. Essa semana, gente, nossa segunda semana não presencial, tá? Então, revisando aqui o nosso plano de ensino, pode ter certeza, gente, eu vou sempre dar essa revisadinha aqui para ninguém ficar perdido, tá? A ideia é que todo mundo consiga fazer todas as nossas atividades, tá? Principalmente essa nossa proposta, tá? Eu vou adorar receber pelo WhatsApp, olha, professor, eu fiz a minha primeira prática. E de uma forma bem simples, tá, gente? De uma forma bem simples. Então, vamos iniciar aqui, ó, esse material teórico, essa apostila preparada para produtos de origem vegetal, já se encontra lá na nossa sala do Google Class, tá? Ela já se encontra lá. Eu faço uma sugestão de diversos textos e material complementar para que você possa tê-los, né, guardado aí, e de onde a gente organizou essa nossa aula. Então, lembrando que a proposta nossa, enquanto presencial, era a gente fazer a prática e na prática a gente vê a teoria. Continuamos assim. Eu vou utilizar hoje uma prática de geleia para explicar os métodos de conservação vinculados àquela prática. Tá? Então, a gente vai aprender a teoria de métodos de conservação na prática proposta para hoje, que é geleia, geleiada e pectina. Tá, gente? Só que eu gostaria de dizer para vocês que a tecnologia de alimentos, ela no cotidiano explica, transforma, conserva e apresenta benefícios à saúde e agrega valor às matérias-primas, tá? Então, vocês como técnicos em agropecuária têm que entender muito bem a tecnologia de alimentos. Ela tem que ser um aliado muito forte de quem planta, cultiva, cria, dentro da agropecuária. Alimentar-se com qualidade e segurança é o desafio da atualidade. Está aí o coronavírus para provar isso, tá? Qualquer abordagem sobre processamento e tecnologia tem que priorizar o princípio geral da matéria-prima, que a qualidade da matéria-prima é essencial. E vocês da agropecuária são fundamentais para garantir essa qualidade, tá? E quando a gente teve a aula de qualidade, acho que todo mundo está lembrado, eu fiz até uma dinâmica que mostra que qualidade é uma diversidade de aspectos. A qualidade, ela varia de pessoa para pessoa, de tempo para tempo, e tenho certeza que aqueles requisitos de qualidade que vocês colocaram lá no início do semestre, lá em março ainda, né? Inicinho de março, eles já foram totalmente alterados e hoje você já tem requisitos de qualidade totalmente diferenciados. Então, qualidade ela muda muito e engloba aí diversos aspectos, seja os aspectos sanitários, seja os aspectos de produção, características organolépticas, valor nutricional, benefícios à saúde, né? E aspectos também culturais, sociais da alimentação, tá? Outro aspecto importante é a exigência do consumidor. O que o consumidor quer com aquele alimento? Ele quer praticidade, ele quer embalagem versátil, ele quer que a embalagem seja biodegradável, ele quer alimentos cada vez mais naturais, né? Ele quer alimentos que possam ser utilizados como presentes, principalmente nessa época de pandemia, que a gente não tinha um shopping, muitas das coisas a gente tinha que adquirir no supermercado, né? Então, o que eu tinha no supermercado que eu podia dar de presente? Então, é uma característica importante do produto. Além dos produtos para finalidades diversas, como o diet, o light, o sem lactose, o sem glúten, o vegetariano, o vegano, o rico em fibras, o probióticos, o prebióticos, para atender todos os tipos de indivíduo. Então, essa qualidade hoje, ela é cada vez mais exigente, tá?
Quando a gente vai definir a tecnologia de alimentos, eu gosto muito da definição que diz que a tecnologia de alimentos ela consiste em métodos e técnicas abordando aí as diversas fases do processamento, que é o preparo, armazenamento, o processamento propriamente dito, o controle, a embalagem, a destruição e a utilização. Mas existem autores também que dizem que já é a aplicação de processos físicos, como, por exemplo, baixamento de temperatura, aplicação de calor, peneiragem, homogeneização, centrifugação, prensagem. A azeitona, por exemplo, o azeite vem da prensagem, da trituração, né, da homogeneização e da prensagem das azeitonas para extração de óleo. Pode ser também a aplicação de processos químicos, reações químicas para obtenção de produtos diferenciados. E a ação biológica, quando a gente coloca micro-organismos ou a gente aplica enzimas que vão transformar aquele alimento, aquela matéria-prima, em um outro produto para consumo, tá? A gente tem essas duas formas. Mas o que eu quero que fique bem claro aí, gente, é que a tecnologia de alimentos, ela, além de agregar valor, ela transforma a prática cotidiana de preparação de alimentos em um processamento consciente, com domínio dos fundamentos da ciência dos alimentos, da bioquímica dos alimentos, dos métodos de conservação, das boas práticas de fabricação e os procedimentos de higiene e segurança alimentar. Ah, professor, nessa pandemia agora a gente cozinha em casa. Acima de tudo, sobre o cozinha em casa, eu quero que vocês tenham uma consciência do porquê, o que você está fazendo, por que você aplica calor, por que você coloca sobre refrigeração, por que você congela, né? Por que a gente desidrata? Então, por que eu preciso ter as boas práticas, lavar adequadamente, me preocupar com a água de lavagem? Por que eu tenho que estar usando a touca? Por que eu tenho que estar fazendo os processos observando as questões de segurança alimentar? Tá? Então, assim, o cozinhar, mesmo que seja para você ou para outras pessoas, ele tem que ser observado todos os princípios da tecnologia, tá? Então, relembrando esses aspectos, porque essa foi aquela revisão diagnóstica que eu pedi, que eu falei para vocês que eu estaria fazendo, que eu estaria realizando. Vamos, então, para a nossa atividade prática, tá? Nossa proposta de atividade prática é uma proposta sobre geleia, geleiada e pectina. Eu coloquei aqui como super importante você assistir esse vídeo, tá? Eu vou mostrar esse vídeo no final para vocês, depois de eu ter explicado tudinho sobre geleia e geleiada. Mas eu acho importante, antes de vocês irem para o tema, vocês abrirem, tá? Da mesma forma, quando a gente for para a aula prática de pectina, é importante você ler essa reportagem sobre pectina e fazer uma análise dela, tá? Então, assim, são dois temas, assim, que eu proponho que vocês façam. Professora, dá muito trabalho fazer? Não, gente. Nossa, eu vou ficar tão feliz se você me disser até o final da semana que você fez uma geleia de pimenta com 4 pimentinhas dedinho de moça e que ficou top para você comer com queijo coalho ou queijo, que você para comer com biscoito, então que você fez essa geleia de pimenta dedinho de moça ou biquinho, a que você tiver por aí, tá? Eu vou ficar muito feliz se você me disser, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, uma fotinho da geleia que você fez, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque é fácil de fazer. Vamos lá, então. Por que se pensou em geleia, gente? Primeiro, é porque os alimentos, principalmente frutas e hortaliças, se degradam muito rapidamente. Ah, professora, eu não quero fazer de pimenta. Faz de hortelã, gente. Também fica top para comer com queijo, tá? Então, a deterioração dos alimentos, ela começa a partir do abate, a partir da colheita. E, às vezes, a gente precisa preservar o máximo de tempo para que a gente possa consumir esse alimento. E isso não acontece desde hoje, não. Isso já é bem antigo. Aplica-se sal, faz secagem, faz a defumação, usa vinagre, usa álcool, né? Para tentar
conservar, manter, né? Evitar a deterioração, mantendo por o maior tempo possível as qualidades sanitárias daquele alimento. E aí, as principais medidas que a gente usa para preservar é a higiene, a manipulação, o controle dos agentes físicos e químicos, a embalagem, o armazenamento e o transporte, tá? Já quando fala em técnicas de conservação, o principal objetivo já é destruir micro-organismos, destruir enzimas, destruir os agentes que promovem a deterioração, tá? Então, no geral, a conservação, ela vai eliminar totalmente ou parcialmente os fatores que alteram os produtos, tá? Modificando ou eliminando esses fatores ou tornando o meio desfavorável, como é o caso da geleia que a gente vai ver, a gente adiciona açúcar. Por que a gente adiciona açúcar? A gente adiciona açúcar porque o açúcar se liga na água livre e a água livre não vai estar mais disponível para crescimento de micro-organismo ou reações químicas, tá? Então, também é um método de conservação, tá? De qualquer forma, os processos mais recomendados são aqueles que garantem a conservação sem alterar muito as características originais, tá? Isso aí é fundamental, não alterar as características originais da matéria-prima, tá? Do alimento. Então, vamos lá para a nossa produção de geleias e geleiadas, tá? Olha, trouxe aqui esse manualzinho, tá? Essa cartilha de geleia de frutas, lá de Manaus, Amazonas, que é geleia de fruta agregando valor à pequena produção. Lá você vai encontrar essa cartilha bem explicadinha, como está aqui no nosso material, tá bom, gente? O passo a passo também lá, porque essa cartilha foi feita para as pequenas empresas lá de Manaus, tá? Então, para agregar valor às frutas e hortaliças. Nesse processamento, o método de conservação utilizado principal é o calor. E o calor para evaporar a água. Quando a gente fala em aplicação de calor, gente, o tempo e a temperatura ele tem sempre que vir junto, tá? A gente tem sempre que falar, vou elevar a temperatura a 80 graus e manter por 1 hora. Eu vou levar a temperatura a 80 graus e manter por meia hora. À medida com que você aumenta a temperatura, você diminui o tempo, tá? Então, depende aí da qualidade do seu fogo também, nessa questão do tempo, tá? O tratamento térmico ele vai destruir micro-organismos e reduzir água, por exemplo, no caso de geleia, você vai concentrar os nutrientes, né? Fazer uma concentração por meio da evaporação da água, tá? Além disso, a água que ficar na geleia, nós vamos adicionar açúcar, que aí o açúcar ele vai se ligar nessa água remanescente, impedindo que micro-organismos utilizem para crescer, tá? Passada aqui a discussão sobre os métodos de conservação, vamos para as pré-etapas ou pré-tratamento de frutas e hortaliças. Isso aqui, gente, para tudo, tá? Para qualquer processamento que a gente vai fazer, doce, polpa, sucos, todos os processos que a gente envolver frutas minimamente processadas, todos os processos que a gente envolver frutas e hortaliças, a gente vai preocupar com a colheita? Sim, a gente vai preocupar com a colheita. Se for folhosos, por exemplo, a gente não vai colher na hora mais quente do dia, a gente vai colher nas temperaturas mais amenas do dia, para que a gente não eleve tanto a taxa de respiração dessas matérias-primas. Vamos nos preocupar com o transporte? Sim. Eu fico muito triste porque mais de 45% das frutas no Brasil é perdida durante o transporte. Tá aí a questão do abacaxi, do melão, que você vai lá, faz uns empilhamentos assim tão altos para garantir transporte, que isso, e numas estradas tão complicadas como a nossa no Brasil, que isso inviabiliza as matérias-primas que estavam embaixo. Então, você vai perder aí nesse transporte muito do material. Então, usar caixas plásticas, fazer o processo de embalagem adequado para evitar choques, para evitar dano mecânico sob pressão, isso aí é fundamental para não perder matéria-prima. Temos que pensar também na questão da limpeza, né? Evitar
terras, folhas, pelos, excrementos ou qualquer outra substância, né, que esteja presente na matéria-prima. Temos que nos preocupar com o armazenamento. Gente, frutas e hortaliças, o Brasil é um clima tropical quente, tá? Seco. Não dá para pensar armazenar sem ser sob refrigeração frutas e hortaliças. Frutas e hortaliças devem ser mantidos sob refrigeração, com controle de temperatura e com controle de umidade, tá? Para garantir ali a qualidade. Aí, nesse ano, vamos fazer uma classificação, seja por peso, tamanho, pelo lote, tá? Pelo tipo de fabricante. Vamos fazer uma seleção. Então, aí, por exemplo, grau de maturidade. Vamos selecionar, né? As que estão mais maduras, as que estão mais verdes, principalmente para geleia. Se você vai fazer uma geleia de goiaba e usa só as goiabas maduras, você vai ter menos pectina. Por outro lado, se você fizer só com a goiaba mais verde, você vai perder cor. Então, a gente tem que ter aí uma dosagem de ponto de maturação diferente, tanto as verdes quanto as maduras, para ter uma melhor característica na geleia de goiaba. Aí, vamos fazer, passados pela seleção, vamos fazer o processo de moagem. Se for necessário uma peneiragem, uma centrifugação, uma filtração, para poder separar a parte da polpa que a gente vai utilizar de outras partes que a gente não vai utilizar para a fabricação de geleia. E aí a gente vai fazer a mistura, né? A mistura com os ingredientes que a gente já vai ver, principalmente açúcar, pectina e ácido, tá? Então, no processamento aqui, vamos lá para a definição. De acordo com a legislação brasileira, geleia é o produto preparado a partir de frutas, de sucos, de extratos, podendo apresentar fruta inteira, partes, pedaços, devendo tal os ingredientes ser misturados. Aí os ingredientes importantes: açúcar, pectina e ácido. Ah, mas tem como fazer geleia sem açúcar? Sim, aí por isso é que tem com ou sem adição de água ou a gente utilizando substituidores de açúcar, tá? Resumindo, então, é o produto obtido pela cocção, pelo aquecimento de frutas inteiras ou em pedaços de polpa ou de suco, com a adição de açúcar, pectina e ácido cítrico, chegando até uma consistência de geleia. Gente, então, eu posso fazer geleia de pimentão? Posso. Eu posso fazer geleia de pimenta? Posso. Eu posso fazer geleia de hortelã? Posso. Eu posso fazer geleia de agrião? Posso. Posso fazer geleia de couve? Posso. O que eu preciso para fazer geleia? Açúcar, pectina e ácido, tá? Ácido cítrico, no caso aqui. A pectina é uma fibra que une e que vai dar a consistência de gel. Algumas frutas têm bastante pectina. Outras, como, por exemplo, a hortelã, a acerola, elas não têm pectina. Então, a gente vai ter que adicionar a pectina. A pectina, ela pode ser extraída naturalmente. Vou ensinar 2 meios para você extrair a pectina, mas tem vários. Ou então, a gente pode comprar pectina em pó. Lá naquelas lojas para festas, a gente encontra lá a pectina em pó, que foi extraída pelo método que eu vou ensinar vocês, tá? O ácido cítrico, ele, além de ser um agente antioxidante, evitando o escurecimento, ele também realça o sabor da fruta e do açúcar, tá? E o ácido cítrico que a gente mais conhece é o suco de limão, tá? As gotas de limão. Mas lá na loja de produtos para festas, a gente também acha o ácido cítrico, tá? A geleia, elas podem ser classificadas em comum. Comum, gente, 40% daquilo ali é fruta, 60% é açúcar. Extra, 50% é a fruta, 50% é açúcar. Nossa, professora, eu vou fazer de 3 dedinhos de 3 pimentinhas de biquinho. Como é que eu vou fazer? Gente, vocês vão bater a pimenta biquinho, as 3 pimentas biquinho, bate ela no liquidificador com água, e aí você conta aquele mesmo tanto de água com pimenta, né, coada, com o açúcar, e aí você vai ter 50%. Professor, eu quero fazer com menos, porque 50 é muito açúcar.
Realmente, gente, 50 é muito açúcar. Não vou nem falar 60% que é muito açúcar, mas 50 já é muito por cento. Lá no nosso laboratório, a gente já usa tudo 35% de açúcar. Mesmo assim, às vezes ainda sai doce, dependendo da fruta. Então, tudo que você fizer abaixo de 50% vai ser uma geleia extra, tá? Vai ser uma geleia extra. E aí você pode usar 35% de açúcar sim, tá? Que é o que a gente geralmente faz para não parecer muito doce, tá? Então, professora, se eu colocar menos açúcar aí que 50%, se eu colocar 35% açúcar e o restante todo polpa, dá certo? Dá, gente, dá certo e diminui o açúcar, tá? Então, na formulação, no processamento, o que a gente precisa? Da fruta, estou fazendo a sugestão da pimentinha, tá? Professor, eu quero fazer de outra pimenta, aí só cuidado, que depende do quanto ela é forte, né, gente? Professor, eu quero fazer de pimenta de cheiro, que nem arde. Dá também, tá? Então, eu quero fazer de hortelã, dá também, tá? Então, assim, qualquer fruta, qualquer hortaliça que você quiser, vai dar para fazer, tá? Desde que tenha açúcar, ácido cítrico e a pectina, tá? O ácido cítrico, professor, o que é? É o suco de limão, tá, gente? Então, você vai lá e espreme o limão. Ou então você compra o potinho de ácido cítrico e o potinho de pectina, tá? Então, geleia comum é 40% polpa, 60% açúcar. Então, vamos supor aqui que eu vou fazer a geleia de morango. Então, eu vou colocar 800 gramas de morango, 1.200 gramas de açúcar, 2 de ácido cítrico e 20 de pectina. E na geleia extra, professora, eu vou colocar 1 quilo de morango, 1 quilo de açúcar, ó, já diminuiu o açúcar. Professora, e na 35%, né? Então, eu vou colocar 350 de açúcar e 650 de morango, tá? A gente está diminuindo aí o açúcar. Então, 2 quilos de 2 gramas de ácido cítrico e 20 gramas de pectina. Lembrando que para fazer pectina, para fazer geleia, açúcar, ácido cítrico e pectina. Ácido cítrico pode ser o limão, pectina pode comprar, ou então eu vou ensinar a fazer daqui a pouco, tá, gente? O preparo de geleias é feito utilizando um utensílio, um tacho, uma panela, onde você coloca a fruta ou a polpa, no caso aqui é a água batida com a pimentinha biquinho, né? Filtrada, peneirada. Pode ser com as partezinhas? Pode também, tá, gente? Tem gente que costuma fazer tanto com ela batida, quanto com ela picadinha, tá? Então, fica assim, fica a água já com a pimentinha batida e algumas pimentinhas picadinhas no meio, tá? Aí você coloca parte do açúcar, não coloca tudo, tá? Metade da pectina e metade do ácido cítrico. Quando isso aí começar a ferver, aí você coloca o resto do açúcar, o resto da pectina e o resto do ácido. E mexe, mexe, mexe. Aí, qual que é o ponto da geleia, gente? Lá na indústria, a gente vai usar o refratômetro. O refratômetro é o equipamento que mede a porcentagem de sólidos solúveis. Então, você coloca ele sobre um visor e ele mede a porcentagem de açúcar, porque o que eu estou adicionando é açúcar. Se isso aqui fosse uma salmoura, ele estaria medindo a quantidade de sal. Mas como a geleia é açúcar, ele vai medir a porcentagem de açúcar. Chegou entre 65 e 72, aí você já pode tirar do fogo. Professora, não tenho refratômetro aqui em casa, como é que eu faço? Teste do Pires. Pega o Pires, coloca ele lá no congelador, aí ele vai ficar frio. Aí você está mexendo lá a sua geleia, você coloca no prato. Assim que ela ficou consistentezinha, você viu que ela formou um gel, pronto, pode tirar. Ou então, teste do copo. Você vai pegar o copo, vai acrescentar água. Aí, acrescentou a água, joga uma gota da sua geleia. Se ela cair sem desmanchar, significa que ela está no ponto. Agora, se ela cair já vai desmanchando aí no copo, ainda não está consistente. Mantém o cozimento, tá? Lembrando
que todo o invase da geleia deve ser feito com ela quente, tá, gente? Por quê? Porque esteriliza o vidro, esteriliza o ar e esteriliza a tampa. Mas antes de colocar no vidro, você já tem que ter esterilizado o vidro e as tampas. Como eu esterilizo os vidros e as tampas? Pega uma panela, deixa a água esquentar, aí coloca o vidro, coloca as tampas e deixa ela ferver. Ferveu por 5 minutos, você tira, tá? Ferveu por 5 minutos, você tira. E aí você já deixa ela ali perto, porque assim que a geleia é quente for tirando, você vai colocando no vidro, tá? Importante, fechou o vidro, com a geleia lá, fechou o vidro, vira, tá? Vira o vidro com a tampa para baixo. Para quê? Tá quente. Para isso, para esterilizar a tampa e aquele ar, tá? Aí quando você voltar para o normal, não vai crescer fungo na superfície, tá? Isso evita o crescimento de fungo na superfície. Aí você vai fazer o invase, tudo tranquilo. Gente, então essa aqui foi a primeira parte da geleia. Antes de eu ir para a pectina, eu vou compartilhar aqui outra tela, que é a tela lá do videozinho, do link, que eu falei para vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Gente, um detalhe assim de quem está recebendo muitas aulas e muitos vídeos pelo YouTube. Você vem aqui e muda a velocidade, gente. Não precisa ser a velocidade normal. Inclusive, quem estiver assistindo meu vídeo na velocidade normal é um doido, porque fica muito melhor na velocidade de 1.5, gente. Tem dia até que eu tô menos elétrica, dá para você colocar até 1.75. Professora, por que eu não coloco na velocidade 2? Que aí você vai precisar de muita concentração para entender, tá? Mas até 1.5 fica perfeito, viu, gente? Fica perfeito. E rápido, para a gente não ficar gastando muito tempo. Então, colocamos aqui na velocidade, vamos tocar o vídeo, tá? Após conhecer uma plantação de frutas vermelhas em Campos do Jordão, espetar os dedos em seus galhos e conhecer os segredos do cultivo, nessa segunda parte nós vamos acompanhar de perto a fabricação de geleias e experimentar algumas delícias feitas com framboesas e amoras frescas. O processo passa na dentada da colheita, a gente faz a seleção, a gente lava tudo, passa a seleção com acompanhamento, é congelado, a gente passa aqui para a cozinha, a gente vai fazer um toque para acabar. Essa pesticada para deixar a geleia mais Isso aqui é um tacho encamisado, viu, meninos? A gente tem um desse lá na bovinocultura. Aí aqui ele vai concentrando, a água vai evaporando. Ele vai medir se ficou bom. Se já está no ponto. Esse é o refratômetro, gente. Aí a geleia, aí vai para o invase a quente, tá? Não pode esperar esfriar, tem que ser o invase a quente. Aí, ó, faz o invase a quente. Limpa as beiradinhas. Então, gente, esse daí foi o videozinho. Quero muito que vocês assistam várias e várias vezes, tá? Para vocês poderem... assistam várias e várias vezes para vocês poderem entender bem aí. Esse é o tacho encamisado, é o processo pela parte encamisada, né? Pela parte industrial aí encamisada. Então, essa daí é uma proposta da geleia e da geleiada. Só que, professora, eu quero fazer pectina porque eu não tenho como comprar pectina lá, estamos na pandemia, eu não tenho como comprar pectina lá na lojinha, não, tá? Então, como é que eu faço para obter a pectina? Gente, a pectina,
É uma macromolécula natural, é um heteropolissacarídeo, ou seja, não é um polissacarídeo que se repete, ele é variado, mas ele tem predominantemente o ácido galacturônico, né? E pertence às fibras dietéticas e tem poder gelificante e estabilizante na indústria de alimentos, tá? São biopolímeros, né, formado por esse ácido galacturônico, unidos por ligação glicosídica alfa 1,4, então nós não conseguimos quebrar essa ligação, mas a microbiota intestinal vai conseguir, por isso é que é fibra, tá? As aplicações na indústria, ela aumenta a viscosidade, funciona como estabilizante, protetor de alimentos e bebidas, de doces, geleias, preparação de iogurte de frutas. Então, assim, as mais variadas aplicações. Elas têm capacidade de formar gel, né? Por conta desses grupos hidroxila, principalmente com relação ao pH. Lembra que na geleia a gente precisa adicionar ácido? É porque ela funciona também dependendo do pH. Tem várias propriedades farmacológicas, tá? Inclusive várias propriedades como fibras, né? Fazendo benefício ao equilíbrio hídrico e à motilidade intestinal. Elas são encontradas na forma... Importante dizer que, assim, não é que ela é uma fibra solúvel, né? Porque ela não está solúvel em água, mas, na verdade, ela está em suspensão, né? No meio, né? Da água. Tem efeitos probióticos, prebióticos, funcionando aí como alimento para os nossos micro-organismos intestinais, tá? Tem uma tendência a ser laxativa, estimulando aí o crescimento da microbiota do colo, que é muito, muito importante, né, para nossas funções, para o rejuvenescimento. Fisiologicamente, com a saúde, ela tem inúmeras funções, sobretudo lá no metabolismo do colesterol, das gorduras, tá? Aumenta a viscosidade do material de digestão, melhorando, assim, a digestão e reduzindo a absorção de gordura e glicose. Ajuda a diminuir o peso corporal, tá? Principalmente levam a menor digestão e absorção de substâncias que engordam, né? E diminui ali, se ligam, né, a metais pesados e a micro-organismos tóxicos, impedindo a reabsorção de toxinas produzidas. Então, ela tem inúmeros benefícios, tá, gente? Quais são, assim, as principais fontes nos alimentos? Gente, o bagaço da maçã tem de 1,5 a 2,5, na banana tem 1,2, carambola 0,66. Casca de laranja, gente, ó, é aquela parte branquinha da laranja, tem até 5,5. A mesma coisa aquela parte branquinha do limão, tem até 4%, né, de substâncias de pectina. Na polpa da beterraba também tem 1% de pectina. A gente vai utilizar aqui a maçã, 1,6%, e vamos usar no nosso aqui experimento o maracujá com 0,5, tá? Só que a gente vai usar um resíduo, né, do maracujá para produção dessa pectina. Como é que é o processamento? Existem várias formas de extração. Nós vamos extrair ela em base à água, tá? Solubilidade em água. Então, a gente vai pegar o maracujá, a gente vai lavar, vai sanitizar, vai despolpar, tira a polpa do maracujá. Com o resíduo, que é aquela casca e o pericarpo, a gente vai lavar de novo. Aí a gente vai descascar a parte amarelinha, ficando só com o albedo, que é a parte branca. Aí, com a parte branca, a gente vai colocar na panela de pressão com água só para cobrir. Vamos deixar cozinhar. Pegou a pressão, né? Quando começar a pegar a pressão, você vai marcar 5 minutos. Aí marca 5 minutos, retira do aquecimento, deixa esfriar e bate a água e mais aquela polpinha tudo no liquidificador. Com o utensílio de separação, de filtração, a peneira bem fina, a gente vai triturar, vai separar esse material homogeneizado. A gente vai ficar com o que escorrer, tá, gente?
com que escorrer, com que passar na peneira, é que a gente guarda. O líquido peneirado contém a pectina, tá? A gente não está isolando 100% da pectina, porque teria como a gente usar álcool ou ácido para precipitar apenas a pectina e ficar com a pectina precipitada. Aqui a gente vai usar essa água com pectina, tá? A partir das maçãs, gente, a gente vai lavar as maçãs, sanitizar as maçãs. Vamos colocar as maçãs na panela também, com água suficiente só para cobrir a maçã, tá? Pode até ser menos um pouquinho, tá? Vamos deixar ela na panela de pressão também, vamos deixar ela entrar em cozimento. Quando ela começar a pegar pressão, a gente marca 5 minutos. Em seguida, retira do aquecimento, esfria e separa a água. Essa água aí, gente, contém a pectina. Eu pensei, o que eu vou fazer com a maçã que cozinhou? Gente, você descasca, né? Ou então bate com a casca também, mas descascada é melhor, que aí você não precisa peneirar. Descasca e bate aquela polpinha branca, tá? No liquidificador e guarda. Aquilo ali serve como um adoçante para sucos, tá? Eu não quero usar açúcar, dá para usar essa polpa de maçã batida como adoçante, tá? É um adoçante natural para sucos, tá, gente? Ou para processamentos em geral também, tá? Então, essas daí são as nossas duas formas de fazer. Então, professora, como é que eu vou fazer aqui a minha geleia de pimenta que a senhora sugeriu, da pimenta biquinho, né? Vocês vão lá, vamos escolher 35%? Então, vocês vão pegar as pimentas, bater com 1,5 litro, mais ou menos, de água, tá? Pode pegar umas 4 pimentas, bate com 1,5 litro de água, acrescenta 350 gramas de açúcar, tá? Acrescenta 350 gramas de açúcar. Posso bater com menos água? Pode, mas aí corre o risco de ficar mais doce. Então, se você colocar menos água, vai colocar menos açúcar também, tá? Então, aí você acrescenta 350 gramas de açúcar. Vamos colocar suco de meio limão, tá? Suco de meio limão, porque a gente não vai ter como conseguir pesar aqui. E vamos pegar 20 gramas de pectina. Professora, mas como é que eu vou saber 20 gramas de pectina? Pode colocar, gente, 200 ml dessa água que você bateu aqui do maracujá, ou um copinho desse daqui, da água de suco de maçã, tá? Da água que cozinhou a maçã, tá? Ou um copinho desse daqui, dessa pectina extraída do maracujá, tá? Aqui tem mais ou menos 150, daria aí 200 ml dessa mistura que você fez. Vamos colocar como, professor? Primeiro você vai colocar parte daquela água que você bateu com a pimenta, parte do açúcar, parte do limão e parte da pectina. Ferveu, começou a ferver a ebulição, aí você coloca o restante da água, o restante do açúcar, o restante do suco de limão e o restante da pectina. Colocou tudo e aí vai até dar o ponto, tá, gente? Você faz ali numa panela que não gruda, melhor ainda, tá, gente? Uma panela que não gruda. Top das galáxias, a panela que não gruda. E aí é isso, viu? Muito feliz aqui de estar com vocês e espero que vocês topem fazer essa nossa atividade prática aí para a nossa segunda semana do mês de agosto, tá? Muito, muito feliz com essa proposta. Vou ficar, assim, empolgadérrima de começar a ver que vocês fizeram. Professora, eu não fiz da pimentinha, eu fiz a partir da hortelã, eu fiz a partir do manjericão, deve ficar um frescor mó top, viu, gente? Então, usa aí a ideia do que você tiver em casa. Professora, eu fiz uma geleia de canela, eu tinha aqui uma canela em pó, e aí eu fiz de canela em pó. Pode, gente, vai ficar top, viu, gente? Eu quero ver todas essas ideias de vocês aí. E uma excelente
semana de agosto para a gente, tá, gente? Muito obrigada aí. E muito feliz vocês da agropecuária estarem atuantes assim na nossa sala de aula, buscando. Então, muito feliz, viu, gente? Parabéns.